Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E o Cão leu uma autora nacional, mineira, Kelly Macedo. Ele leu um dorama. Vou explicar tudo isso neste vídeo. Deixa o Cão que Lê aparecer. Gente, seguinte, Made in Coreia, Past and Future Loves, da Kelly Macedo. Quem é Kelly? Kelly é uma fofa, a gente trocou uma ideia pelo Insta e ela me presenteou com o livro dela. Que fique bem claro, como em todo vídeo que eu faço de autores nacionais autopublicados. Gente, eu não ganho nada, tá? Pra fazer esta vídeo resenha. E todos que eu entrei em contato ou entraram em contato comigo, eu peço a mesma coisa. Me envia o livro com uma dedicatória e eu não vou cobrar nada. E é isso que acontece. Com a Kelly, eu fui atrás dela, ela apareceu para mim e eu queria um tipo de leitura mais leve. Pro meu espanto, qual não foi minha surpresa, ter trocado ideias com ela, ter conversado com ela, e ela é novinha, tá? Menos de 40 anos, já é mãe de adolescentes e ela é professora de geografia e de língua portuguesa, de letras. E ela mora lá no interior de Minas Gerais, salvo engano agora, Pedro Leopoldo, São Leopoldo, eu sempre troco, tem uma cidade do Rio Grande do Sul também com o mesmo nome, enfim. E ela é apaixonada por K-dramas, doramas, e eu assim, não sabia nada deste mundo. Continuo não sabendo muito, mas eu vou dividir com você aí que tá do outro lado também, que é dorama, não sei, já vou explicar e vou recomendar este livro. Até porque ela fez pensando nos jovens alunos dela que gostam de dorama. Eu queria algo leve, queria uma historinha de amor, fofinha, bonitinha, final feliz, passarinho cantando. Porque quem tá aqui no meu canal já sabe o tipo de leitura mais de não ficção, o tipo de livros, literatura russa mais pesada que eu leio, e eu tava vindo de uma leve, gente, é só uma historinha em paz. E assim eu me encontrei com este livro. Fiz propaganda, faço propaganda, eu acredito, e cada livro desse que eu leio, que a gente tem muito bons autores nacionais por aí que merecem. Meu canal é pequeno, eu não tenho grande projeção, mas que mereciam ter mais visibilidade de algum modo. Eu faço o que é possível e continuarei fazendo, então tá aqui. Bom, já me alonguei muito, então dei as apresentações da Kelly. Procurem no Instagram dela, tá aqui. E vamos lá. É um livro muito curto, você lê muito rápido, então são 161 páginas, e aqui atrás resume bem, a capa resume bem também, né? Tá aqui que é dorama. Dorama é eu não quero usar mexicano, que deve misturar muitas nacionalidades, mas é um melodrama, é um dramalhão com muitos personagens, histórias cativantes e melodramáticas, tá? No melhor estilo mexicano, só que aqui seria no melhor estilo asiático, né? E aí tem o K-drama, que é o da Coreia, e acho que é J-drama, que é do Japão. Mas enfim, tem muitos fãs. E a história é interessante. Aqui atrás está escrito: um astro do K-drama e um astro do K-pop se envolvem romanticamente com duas fãs estrangeiras, nada ortodoxas, e acabam gerando uma convulsão no meio artístico e familiar dos possíveis casais que enfrentam barreiras físicas e até sobrenaturais para vivenciarem um amor que eles acreditam ter surgido antes mesmo de sua formação no ventre de suas mães. É uma história com uma escrita simples, mas nada simplória, então o texto flui. Difícil para mim, confesso, fazer resenha desse tipo de livro, porque eu não gosto de dar spoiler e nunca dou. Por quê? Para que a pessoa se interesse e compre, enfim, e o autor seja mais prestigiado e a obra dele seja conhecida, e aí então eu opto por nunca contar o que acontece. Então eu vou falar do que se trata. A Kelly dividiu o livro em... Deixa eu só ler a dedicatória dela. Para todas dorameiras e bi-army, que encontram nos doramas, aquelas novelas asiáticas, mas literatura também, tá? E no K-pop, uma fuga para um universo que se apresenta como uma alternativa que se opõe a tudo que nos desagrada e não temos forças para alterar o seu curso.
Então é bonito, é uma visão romântica, é um escapismo saudável, eu diria. Eu cumpri os seus objetivos comigo, tá? Se você aí não gosta de leitura leve, que é uma coisa mais densa, esse não é o livro, mas a Kelly sabe disso também, tá? Então, dito isso, se você quiser presentear adolescentes, vão gostar? Vão. Ou se você quiser, para você ter um momento mais tranquilo em meio a leituras pesadas e dar uma chance para você saber o que é um dorama, tá aqui o livro. Ela dividiu, como eu estava falando, em duas partes, por isso o título, o Past Loves, e depois, bem quase no meio, que na página 71 que eu dividi, na página 71, a gente tem o Future Loves. Aí você vai falar, tá, então o livro tá bem divididinho, se passando no hoje, mas contando como foi antes, e o futuro é. Aí você vai falar, como assim? É narrado em terceira pessoa e são vários núcleos, mas muitos núcleos mesmo, com muitos nomes. Eu não vou ficar aqui nem me atrevendo a falar, porque assim, eu até me atrevo a falar os russos, mas os coreanos não, não me atrevo. O que acontece? A gente tem uma escrita muito, como eu disse, muito simples, mas nada simplório, não se confundam, e que flui. Então, assim, página 6 o livro começando, ó, foi em Machu Picchu que a professora conheceu Cecília e se tornaram melhores amigas. E assim vai. E aí vai apresentando e vai fazendo as conexões de quem é quem. Então, assim, você vai entendendo, é confuso? Não, não é nada confuso. E ela também, por ser professora de geografia, é espalhado, assim, sabe? Espalhado no sentido gostoso. Você vê que é uma pessoa que tem conteúdo, é uma autora que tem conhecimento, mas que deixou leve. Então, uma hora você tá lá na Ásia, outra hora você tá aqui em Machu Picchu, outra hora você tá no interior do Brasil, de forma rápida, mas que vai acompanhando os acontecimentos de todos os núcleos dos personagens, que todos se entrelaçam, tanto na parte do passado quanto depois da página 70, que não é bem uma reviravolta, é meio que daí você entende tudo aquilo que aconteceu antes. Como se fosse no melhor estilo Karma mesmo, sabe? Eram para ter se encontraram esses personagens, dá até um tom espiritual no sentido outras vidas, vida do passado, vida de agora, quem tem que pagar contas com quem, é nesse sentido. E você se afeiçoa aos personagens, tem muito conteúdo, muito, mas você se afeiçoa aos personagens, aos protagonistas, e você vai torcendo por eles e vai entendendo aonde que vai não dando certo algumas coisas, até que, ufa, desague naquele final que você fala, ai, que bom, então deu tudo certo aqui. Mas te gera essa, que eu chamo de boa tensão. Bom, aí eu separei aqui um trechinho para ler de um tom que é muito gostoso, que é bem aleatório para não falar quem é quem. Página 50. O casal se conheceu e se apaixonou na França em 1915. Filhos de famílias que estavam em posições contrárias durante o confronto em Marne em 1914. E aí ela continua, olha que bacana. Naquele cenário, o amor de ambos poderia se comparar ao do jovem Montecchio pela jovem Capuleta, que é o Romeu e a Julieta. Ainda assim, eles conseguiam se encontrar às escondidas durante 2 anos. E aí segue. Aí aqui, ó, a autora desta vida se tratava em 1915 de um jovem líder sonhador. Estava com 24 anos quando conheceu sua amada, que se tratava do ator coreano atualmente. E ela veio como uma moça de 15 anos e assim vai continuando. E aí você vai começando a entender como as impossibilidades aqui nesta obra se tornam possíveis. Na verdade, assim, né, o mundo é cheio de possibilidades. A gente não para pensar o que foi que poderia ter sido, de onde que surge tais sentimentos. Até porque logo no início, quando eu joguei a história, né, quando você já entra na história, como assim que a mocinha já está apaixonada por um artista de K-pop que viu na TV, mas sente que já se conheceram? Então tem muito disso. E aí você vai acompanhando no começo de modo até cético, confesso. De tipo, não, mas pera, como assim? Gosta, nunca nem viu o cara? Não é assim que acontece no mundo adulto. E a gente não tá falando de protagonistas adolescentes, a gente tá falando de 2 amigas que já começam lá nessa viagem em Machu Picchu. E de repente elas vão... A história vai se desenvolvendo e você fala, meu Deus, mas isso é possível?
E aí fica muito claro esse cenário dorama, K-pop, e por que que é apaixonante para os fãs desse gênero de literatura de música, enfim, porque é no reino dos sonhos, não tem outra explicação, é no reino dos sonhos. Tem que falar da autora também, que ela é do mesmo signo que eu, nós somos do signo de peixes, então é condição sine qua non sermos sonhadoras, enfim. Então ela pôde, através da escrita muito criativa, ter colocado muitos pensamentos e histórias entrelaçadas que é aquele conto de fadas, só que eu diria nacional, a lá melhor do dorama, do K-drama, do K-pop, enfim. Não, essa resenha hoje vai sair, porque essa resenha, eu tô atrasada há tempos, eu já recebi aqui o alerta da Defesa Civil, acho que todo mundo, né, que tá na região sudeste. Enfim, deixa eu continuar aqui com a resenha, que eu tenho mais algumas coisinhas para falar para vocês. Então, assim, é um conto de fadas coreano, escrito por uma brasileira, e que tem esse caráter de resgate, sabe, resgatar o que foi, por que que esses personagens não se dão, poder tudo terminar muito de modo muito vingativo e de repente a história vai tomando outras formas. Fica imprevisível o final, você sabe que de algum modo que vai dar certo, o como aí você tem que se deixar levar pelas linhas da autora, enfim, você se afeiçoa assim aos personagens e tem de tudo um pouco, mas assim, desculpa, eu não consigo pronunciar por exemplo, da Ri, nem consigo, eu falo, meu Deus do céu, então essa foi a minha maior dificuldade? Foi. Assim como para a Kelly, que está vendo agora, conjunto com vocês, eu também não conto para o autor o que eu achei, o que eu não achei. Não, não falo, e com ela, por mais que a gente tivesse conversado um pouco, eu não quis falar essas coisas, mas para mim a maior dificuldade é o nome coreano. Então, o Hai Jun, eu falo, meu Deus, eu demorei mais com estas nomenclaturas do que com a história. E aí quando se passa aqui, ó, o prato preferido de Gael é o feijão tropeiro, etc. Aí você fala, ufa, mas aí já vem, tem o coreano na história. É bonito de ver, eu gostei dessa experiência. Eu tinha pensado em fazer essa resenha de outro tipo, enfim, né? Falei, não, deixa sair natural do jeito que são as minhas todas. E aqui tem tudo, de tudo um pouco. Lembra um pouco como a Julieta, eu separei mais um outro trechinho. Eu sempre separo as coisas e sempre eu esqueço, é impressionante. Li essa parte que eu queria, separei a parte do passado, a parte do futuro. E... lembrei o que eu falo. Tem a questão também interna dos personagens, porque no amor é tudo muito bonito, né? Assim, a gente se ama, nosso amor é de outras vidas, você sente isso, eu sinto isso também. Mas e na vida de agora, com as dificuldades de agora, como enfrentá-las? Como cada um abrir mão de seu gosto pessoal, de sua vida? Porque aqui para vocês já ficar sabendo, um dos momentos, assim, acho que eu diria mais tensos tá, ela se apaixona, ela é uma brasileira, a protagonista, de uma cidadezinha do interior, e ele é um astro famoso, tipo, não queria trazer banda americana, mas é meu referencial, tipo um Backstreet Boys no auge, só que da bandinha, com todo respeito à bandinha, que eu não vou saber falar o nome, que tá passando lá, fazendo sucesso na TV coreana. Como eu largo uma outra cultura, né, do Oriente, do globo, para ser um desconhecido num país que eu sequer falo o idioma. Não, mas o amor tudo supera? Supera mesmo? Ou aqui como que ficou, como que ela conseguiu mostrar que supera? Porque tem-se disso, né, logo no início. E com a protagonista também. Porque assim, eu diria que são vários núcleos, como eu disse, vou bater nessa tecla. Mas não dá pra ficar indo pra Coreia do Sul toda hora, né? Não é vou ali, dou um pulinho e já volto. E o que isso implica em termos financeiros e em termos de, meu Deus, aqui ele é famoso, lá não. E como que o amor sobrevive às dificuldades da vida? Para mim aqui está uma grande lição. Uma das, eu deixaria isso. Então isso é legal para também jovens que estão se questionando. Não, tudo é possível, só o amor basta. O amor basta, eu acredito muito no amor. E aqui ficou provado isso, né? Do passado e do futuro. Mas o quanto que a gente tem que, então, cada um abrir mão das suas
vontades, gosto, desejo, para que essa relação dê certo. E não só isso, tá? E aí a gente tá falando de uma cultura asiática, então quando entra o pai também na história, tipo, não, porque vai ter filho mestiço, então também tangencia essa questão. Então entra na parte de jeito nenhum, vai ficar aqui, mesmo em que ela venha, não é, sabe? Até que como fazer a família entender e também as tragédias que acontecem na vida real e tem falecimentos, tem perdas, então tem muito melodrama. É isso que é um dorama. Eu gostei, Kelly tá de excelente estreia neste livro, eu gostei muito e eu desejo todo sucesso. Mesmo, e se você quer dar uma chance, pois se dê, sabe? Eu acho, não vou ficar aqui me repetindo, mas tem muito o que ser tirado daqui. Tem outros momentos também que ela faz algumas alusões, até a signo, até a essa parte espiritual, como eu disse. Faz referência assim, como eu disse, como eu Julieta, eu li esse trechinho, mas tem outros momentos também. É uma leitura para um dia de chuva, sem ventania, sem alerta de defesa civil, mas no melhor estilo, nossa, uma leitura para aquecer o coração e para a gente também. Mesmo que a gente esteja lendo a história de um outro casal, outra família, outros personagens, a gente acaba remontando as nossas próprias vivências, as nossas próprias experiências, o que deu certo, o que poderia ter dado certo, o que eu poderia ter cedido, o que não, e o que era para ser, o que não era para ser, e o que está escrito nas estrelas está. Então, no melhor estilo Mundo de Cristal, se eu fosse escolher uma música, muito embora aqui tenha Eternal Flame, sabe, do Bengals, acho que é agora, então tem uma trilha sonora ainda de fundo, enfim, tem de tudo um pouco, tá? Tem bastante coisa nessas linhas. Tá aqui a minha sugestão, tá aqui a minha indicação. Kelly, eu sempre tenho muita dificuldade, como com todos os autores, de fazer resenhas de autores autopublicados, que para mim a responsabilidade é muito maior. Eu de fato gostei, nenhuma eu falei, gente, eu gostei sem ter gostado, isso nunca aconteceu. E para mim é um prazer, acho que esse canal assim está cumprindo com a função, porque para mim é um prazer divulgar livros que até então as pessoas não conheciam, e aqui é um dos meios de poder conhecer, e eu me aproximar de autores que, assim, eu gostei e acabei conversando com todos, já vai para a 10ª resenha, então é muito gostoso, isso foi a surpresa boa desses 2 anos de canal O Cão que Lê. Tá aí, ufa, resenha feita, demorou, mas saiu. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, porque foi meu primeiro dorama, então eu tive também minhas dificuldades. No mais, gente, boas leituras, excelente recomendação, e a ideia valeu muito em proporcionar para chamar os adolescentes para a leitura, né? Isso é muito importante. Então ela me ganhou quando logo ela disse isso. Então tá aqui a recomendação, deixa eu cuidar do meu pequenico, e até as próximas resenhas aqui do canal O Cão que Lê.